mais uma vez aqui na quarta-feira. Nós temos aqui o culto online. Glória a Deus, porque nós somos a igreja, nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. E as nossas congregações, que pelo costume nós chamamos de igreja, são denominações, aonde nós nos reunimos naquele local para cultuar o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E nesta noite eu estou aqui na minha residência, cultuando ao Senhor. E juntamente com você que está aí do outro lado, estamos juntos aí, cultuando o nome do Senhor, glorificando, exaltando. E antes de nós começarmos o estudo dessa noite, antes de nós começarmos o estudo, nós vamos orar, né? Sabe por quê? Porque Deus já te abençoou. Eu vou orar, não para Deus te abençoar, porque Ele já te abençoou, viu, meu querido? Você que está aí do outro lado, Deus não vai te abençoar, viu? Ele já te abençoou lá na cruz, quando Ele derramou seu sangue, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Às vezes você não pode estar a par disto, mas se você continuar ouvindo essas mensagens, você vai aprender muitas maravilhas, muitas revelações de Deus, para você colocar em prática na sua vida. E viver realmente o verdadeiro Deus, viver realmente a palavra que é viva e eficaz, a palavra de Deus. Vamos orar neste momento? Querido Deus e amado Pai, em Teu nome glorioso, Senhor, estamos reunidos aqui, compartilhando o Teu amor através da Tua palavra, compartilhando as Tuas bênçãos e mostrando às pessoas que ainda não conhecem, Pai, a herança que Tu deixaste para cada um de nós. E a cada mensagem, a cada minuto, nós vamos tomando conhecimento de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós vivermos em vida aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que depois que nós partimos desse corpo, nós vamos estar aí na Tua glória, como diz o ditado, no céu, estar vivendo a vida eterna para sempre. Por isso que nós estamos aqui, porque a Tua palavra, Senhor, diz que é para nos ensinar. O Evangelho é para nos ensinar. O Evangelho não é para salvar, porque a Tua salvação foi feita pelo Teu sangue. A graça foi derramada, Teu sangue derramado para nos salvar. O Evangelho que foi deixado para nós é para nos ensinar, para nos educar a viver nesse mundo que não é fácil, mas pelo Teu poder, pela Tua palavra, Senhor, temos ido a essa jornada, a esta luta, e a nossa provisão é a palavra. As nossas armas não são materiais, são espirituais. Por isso, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que essa palavra vai chegar do outro lado de lá e vai dar entendimento, vai dar sabedoria, e os olhos dessas pessoas que estão a ouvir a Tua mensagem, Senhor, vão ter os olhos iluminados, a mente transformada pelo poder da Tua palavra, do Teu Evangelho. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, minha querida, aqui nós estamos aqui de Minas Gerais para todo o mundo, porque essa mensagem vai abranger o mundo inteiro, porque ela é universal, a internet vai para o mundo inteiro. Eu não sei quem vai estar ouvindo, mas quem estiver a ouvir, a ver essa live, possa abrir o coração para receber de bom grado a palavra de Deus. Então, dando continuidade ao estudo da quarta-feira passada e do domingo, judeus versus gentios. Nós vamos dar mais um pouco, mais uma parte dessa continuidade, judeus e gentios, e no domingo nós concluímos essa palavra
com a mensagem à adoção de filhos. Vamos ao estudo. Nós estamos agora aqui em Patos de Minas, né? 20 horas, 2 minutos. E nós vamos ser breve. Porque não adianta eu te passar 1 hora e 40, 2 horas de leitura, de ensinamento, e você não absorver nada. Então é melhor, em pouco tempo, a mensagem simples do Evangelho, direcionada para o teu coração, penetrando na tua vida e fazendo fluir verdadeiramente aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, verdadeiramente. Então nós já falamos dos judeus, falamos dos gentios, hoje nós vamos falar mais dos gentios. Os gentios eram um povo que não estava enquadrado na primeira aliança, o Velho Testamento. O Velho Testamento, Deus escolheu os judeus como o povo, a menina dos olhos de Deus, e aquele povo era propriedade particular de Deus. Ele escolheu aquele povo e tudo foi confiado àquele povo, que nós já estudamos nas lives anteriores. Até Jesus, quando estava aqui, ele disse, ó, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque salvação foi os judeus quem escreveu a revelação de Deus, a palavra, os livros. Vamos prosseguir. Hoje nós vamos falar nós vamos abrir nossa Bíblia, lá em Romanos, capítulo 11. Eu tenho mais ou menos, aproximadamente 30 anos que eu estou nessa jornada do Evangelho. E para trás, muito tempo para trás, nós fomos enganados, né, por homens que tinham o interesse de absorver as coisas para eles. Mas graças a Deus que a palavra diz que nada fica encoberto, tudo se revela, e foi revelado para nós a verdade de Deus, que é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça. Você vai ver algumas coisas aqui concernente. Eu não falo contra religião nenhuma. Eu não tenho ódio como muitos têm de outras religiões. Não, eu estou pregando para todas as religiões. Principalmente para as religiões que não conhecem o verdadeiro Evangelho. E que eu estou aqui chamado por Deus para fazer isso. Que o apóstolo Paulo, ele disse, eu coloquei o fundamento e outro edifica sobre esse fundamento. Hoje eu estou edificando neste fundamento. Romanos capítulo 11, versículo 11 também. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Ele está falando dos judeus. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação para os gentios, para pô-los em ciúmes. Para pô-los em ciúmes, está vendo? Por causa da transgressão dos judeus, veio a salvação para os gentios. Quem eram esses gentios? Somos nós. Nós que nascemos depois da cruz, os que estavam lá que era estrangeiro, que não era judeu, não tinha sangue judeu, era estrangeiro para Deus, estava fora da aliança. Se você ler lá em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 10 em diante, você lê lá, você vai compreender que Jesus, filho de Maria, ele veio pregar o evangelho, aquele evangelho, para os filhos perdidos da casa de Israel. E ele disse, não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Disse para os 12. Vamos prosseguir aqui a leitura. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério. O apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era um doutor da lei. Eu já falei no outro áudio, no outro vídeo,
Ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei de ponta a ponta, a lei de Moisés. E Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco e chamou ele para pregar o Evangelho, a graça de Cristo. Verdadeiramente. Ele agora é apóstolo dos gentios. Então, nós que somos gentios, nós temos que estudar a palavra onde o apóstolo Paulo está direcionando para as igrejas daquela época, da Galácia, Efésios, Romanos, os Coríntios, as cartas de Paulo. Esse é o nosso evangelho. Para você que porventura não souber, o nosso evangelho está aqui nas 14 cartas. Então vamos prosseguir. E aqui no primeiro versículo, nós vamos... Hoje é a introdução do que vai ser concretizado no domingo. Aqui, ó. Pela sua transgressão. Que transgressão foi essa que os judeus cometeram contra Deus? Que pela transgressão dele veio a salvação para nós, gentios. Nós estávamos... Na velha aliança, nós estávamos fora da velha aliança. Nós não tínhamos acesso a Deus. Não tinha acesso a Deus. Só depois que Jesus veio, morreu na cruz e inaugurou a graça. E escolhe um apóstolo para ser o apóstolo dos gentios. Tem as profecias tudo no livro de Isaías, nós não vamos ver agora. São estudos mais profundos. Que à medida que nós formos pregando outras mensagens, você vai vendo as revelações verdadeiramente de Cristo. Transgressão. Essa transgressão... Já vou deixar bem claro para você, para mim, que eu não sabia antes, mas agora, graças a Deus, estou sabendo que transgressão era essa. Era a incredulidade dos judeus. Se nós voltarmos lá no livro de Números, quando Deus castigou eles, né, de 40 dias que aconteceu lá um fato, Deus transformou 40 dias em 40 anos para eles ficarem rodeando no deserto por causa da incredulidade deles, da transgressão deles. Desde que Deus tirou aquele povo dele do Egito, que estava na escravidão, você pode ler lá na Bíblia, que é só rebeldia contra Deus. É só rebeldia contra Deus. E Deus não destruiu todos eles por causa de Moisés, que Moisés era o intermediário da lei entre Deus e o povo. No Velho Testamento, na lei de Moisés, Moisés era o intermediário entre aquele povo e Deus. Moisés recebia de Deus e passava para o povo. Depois da cruz, o nosso intermediário não é um pastor, não é um apóstolo, ser humano. O nosso intermediário é Cristo. O nosso intermediário é Cristo. Ele é o nosso intermediário entre nós e Deus. Está entendendo, meu querido? Vamos prosseguir. Então, nós já vimos que a transgressão dele era a incredulidade. Nós que estamos na graça, nós fomos salvos, um dom que Deus nos deu, e esse dom é chamado de fé. Vamos ler aqui em Efésios 2:8. 2:8. Diz aqui, ó, 2:8. Porque pela graça sois salvos. Você não precisa ir fazer isso e aquilo para buscar salvação. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Essa fé é a tua fé? Não. É um dom. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está dizendo aqui, está explicando. O versículo está explicando. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Está vendo? Não adianta fazer nada e dizer que isso é para mim. Não perdi a salvação. Você está salvo porque você foi salvo pelo sangue derramado lá na cruz. Nada te toma essa salvação. Você não perde essa salvação do teu espírito. Viu, meu querido? Que futuramente nós vamos ver o estudo, o bem e o mal e as obras da carne, que vai ser referente a isso aqui. Ó. Vamos voltar lá em Romanos 11, vamos fazer a leitura
para no domingo nós não precisarmos mais ler isso aqui, ó. Versículo 12. Ora, se a transgressão... Versículo 12 eu já li, vamos ao 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação, os do meu povo, a salvar alguns deles. Então, o plano de Deus era já levar o evangelho para os gentios e para produzir ciúme nos judeus, porque antes os judeus eram orgulhosos, tinham jactância, eles olhavam para você como um cachorro, como um cão, que você era estrangeiro a Deus. Ele olhava assim, ó, com rabo de olho, se considerava melhor do que todo mundo. Mas hoje, depois da cruz, para Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Para Deus, todos nós somos iguais, sabe? Deus vê você não pela sua fisionomia física. Deus vê você pelo o Espírito que Ele colocou dentro de você. O verdadeiro você que está aí dentro de você. Vou falar uma revelação de Deus aqui, ó. Esse meu nome, minha mãe e meu pai foi lá no cartório e me registrou. José Ramalho de Souza. Esse nome é do meu corpo. O nome do meu espírito, Deus é que sabe o meu nome do meu espírito. Quando eu chegar lá, Ele vai dizer o nome do meu espírito. O verdadeiro eu, o que vai ressuscitar, que não é essa carne, esse corpo, é um corpo transformado, é a transformação do corpo espiritual. E tem outro nome que nós não sabemos, mas Deus sabe. Eu canto um hino que diz assim, ó, que Deus, Ele conta todas as estrelas e chama todas elas pelo nome de cada um. Você sabia, meu querido? Cada estrela lá no céu tem um nome, nós não sabemos. Deus sabe. É a mesma coisa de todos os seres humanos. Espiritualmente falando, na glória, todo mundo tem um nome. Não é esse nome carnal que meu pai e minha mãe me colocou. É o nome que Deus nos conhece. Você vai saber disso quando chegar lá. Está entendendo? Vamos prosseguir. Né? Versículo 15. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Se não vida dentre os mortos? E se forem santas primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Está vendo? Deus, aqui está falando, o apóstolo Paulo está fazendo uma ilustração aqui de uma planta, uma oliveira verdadeira, que é Deus, né? A oliveira verdadeira aqui, e os ramos que eram judeus, mas pela transgressão deles, Deus quebrou aqueles ramos. Está vendo? Eu estou falando da incredulidade. A transgressão é a incredulidade da pessoa. Os judeus que não acreditaram, Paulo está fazendo a ilustração através dessa oliveira verdadeira e a oliveira brava que é o gentil, ou zambujeiro. Nós estamos falando aqui, está escrito, você pode pegar a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 11, no versículo 11 em diante, você pode ler que você vai achar aí na sua Bíblia. Pode mudar o nome da oliveira brava, ou zambujeiro. Né? A oliveira brava, ou oliveira selvagem, ou zambujeiro. Então Deus, aqueles que não creram em Deus, transgrediram, Deus foi lá, quebrou aqueles ramos. E os gentios que creem em Cristo, Ele pegou da oliveira brava, tirou um galho lá e enxertou no lugar.
daqueles ramos que foram quebrados, dos incrédulos. Então nós, como gentios, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E nós hoje, pela fé, é pela fé, se não for pela fé nós participamos da raiz, da força de Deus e da riqueza espiritual que Deus tem nos dado. Isso é mensagem poderosa, meu querido. Isso é mensagem que você vai aí numa determinada denominação, tem 10 mil pessoas, mas eles não pregam isso, porque se pregar a verdade, as pessoas saem do local e não vão contribuir para enriquecer o líder. Está entendendo? Analisa a vida do apóstolo Paulo, o sofrimento que ele sofreu para pregar o verdadeiro evangelho. Então nós vamos parar aqui, ó. Tem alguns relatos mais para nós falar. No domingo nós vamos concluir o restante dessa mensagem. E nós vamos falar sobre a adoção. Mas antes de nós terminarmos essa live, curta, mas é maravilhosa e grande e poderosa na nossa vida. Tá vendo? Nós fomos enxertados. Porque nós não fomos escolhidos como filhos legítimos de Deus. Nós não éramos filhos legítimos. Então, no nosso corpo, Deus nos adotou. E hoje nós somos filhos legítimos pela fé, filhos legítimos, e temos a herança da mesma forma que aquele povo que crê também, porque os judeus que não crê estão fora. Quem não crê está fora do plano de Deus. Quem não crê está perdendo o reino de Deus em vida, porque o reino de Deus é em vida. Depois que nós partimos desse corpo, morrer, né, como diz o ditado, nós vamos viver a vida eterna. O reino de Deus é em vida. Eu já preguei sobre o reino de Deus. Mas as pessoas que não conhecem a palavra, o verdadeiro evangelho, não acreditam nisso. Não, o reino de Deus é depois que morrer, nós vamos voltar aqui para a terra. E não. Não é desse jeito, não. Eles falam, mas eu creio, não é o que o homem fala. Eu creio, é o que Deus está falando na sua palavra. Eu creio na palavra. Então, a nossa fonte, o nosso manual que nós devemos acreditar é a palavra. E você tenha cuidado aonde você vai com aquelas profecias. Deus mandou falar para você isso e aquilo. Olha, depois da cruz, Deus não fala mais dessa forma. Deus fala através de Cristo, através da palavra. Vamos ler aqui o versículo para nós ganharmos tempos aqui, ó. Deus não fala da forma, ó, Deus mandou um recado para você. E às vezes o recado é fazendo medo da pessoa, colocando a pessoa em pânico. Deus não faz isso com ninguém, não. Olha aqui como é que Deus, nos últimos tempos, fala conosco. Ó. Ele vai falar das duas formas que falava no passado e da forma que ele fala agora. Aqui, ó, Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, tá vendo? Era no passado. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, depois da cruz, Deus nos fala através de Cristo, através da palavra. Não é através de profecia de homens, profecias falsas, para te levar para aquele local que ele quer te aprisionar ali, e te fazer de escravo. Você anda perante a doutrina deles. Nós da graça, nós andamos perante a doutrina de Deus que está aqui na palavra. Está entendendo, meu querido? Então, eu estou falando o evangelho da verdade de Cristo para você. Deus quer que vocês conheçam a verdade. Jesus, quando estava aqui, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma campanha de 7 dias que vai te libertar. Porque na cruz a palavra diz que nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos ler também. Nós estamos falando da palavra, então nós temos que... Vamos ler aqui, ó. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
O versículo 2, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus. Jesus Cristo está falando aqui. Ó. Então, o homem não vai te libertar nunca, porque você já está liberto, querido. Minha querida, você já está liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu conheci a verdade. Que eu não precisava de homem para ser liberto, porque quem me libertou, quem me santificou, quem me purificou, foi lá na cruz, foi Cristo, a vida dele derramada, o sangue dele derramado. Viu? Então aqui também no domingo, nós vamos falar dos dois evangelhos que naquela época que eu estou lendo essas cartas foram escritas antes do ano 70 da era cristã. Antes do ano 70, essas cartas que eu estou lendo foram escritas. E lá estava pregando dois evangelhos. Os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré estavam pregando o evangelho da circuncisão. E o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho da incircuncisão, que é diferente. Tem diferença um do outro. Que no domingo você vai ver. Domingo, olha, eu conto com a sua presença 20 horas. Nós vamos fazer mais cedo, nós vamos começar às 7h30. Mas é o mesmo tempo. Eu não quero tomar seu tempo. Não. Você vai ouvir de livre e espontânea vontade. Essas mensagens todas que eu estou pregando, está lá no YouTube. Você ouve de madrugada, ouve de manhã, ouve a hora que quiser e não paga nada. É o conhecimento de Deus para a tua vida. Então, olha, nós gentios, antes, no Velho Testamento, nós estávamos fora da aliança. No Novo Testamento, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Os ramos que não creram, Deus foi lá na oliveira brava, quebrou o galho e enxertou naqueles ramos que não creram, e fez um enxerto. Por isso que no domingo nós vamos falar sobre a adoção. Nós não éramos filho legítimo. Estava fora das alianças. Tem esse versículo na Bíblia? Tem, só que agora eu não vou mostrar onde está. Nós estávamos fora das alianças de Deus, mas depois da cruz, pelo sangue de Jesus, Ele uniu todas as pessoas através da fé. Esta fé que é dada como um dom, ela é ativada quando você crê na palavra. O Espírito Santo também é ativado na sua vida e você passa a crer. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus na vida, não crê. Está entendendo? Tem muita coisa aqui que a gente às vezes outrora lia e ficava em dúvida. Mas, olha, quem tira toda dúvida da nossa vida e que nos convence de qualquer coisa, não é o irmão Zé Ramalho, não é o pastor fulano de tal. Quem nos convence da verdade de Deus é o Espírito Santo. E ele precisa ser ativado. E como ele é ativado na minha vida, homem de Deus, quando você passa a crer na palavra de Deus, o Espírito Santo é ativado na sua vida e passa a viver pela fé, essa fé que é um dom. Está entendendo, meu querido? Eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus pela sua presença. Eu estou te vendo aí, viu? Em espírito e em verdade eu estou juntinho de você, porque a palavra diz que juntos nós somos mais fortes. Eu quero que essa palavra não venha te trazer pânico, nem medo, porque Deus não é um Deus de levar pânico para ninguém, nem medo. Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus que disse que quer que você tenha vida e vida em abundância. Obrigado, meu querido. Quem vai te recompensar não sou eu, é esse que está aí do teu lado, dentro de você. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Eu desejo o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Tem problema? Tem. Mas o que está em nós é maior do que quem está lá fora. Graça e paz, abençoados e abençoada. Amém.